Olá, turma do 9º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Gilson Dias. Você vai participar do nosso momento, da nossa atividade interativa. Hoje é o nosso momento de praticar, de exercitar o que nós aprendemos nas outras aulas, né? Não adianta só você ter o conteúdo, só falar, se não tem a prática, o exercício. Então hoje nós vamos ter o nosso praticando do 9º ano do ensino fundamental. Vamos à aula de hoje, qual é? A aula número 63, praticando de geografia, aspectos físicos da Europa. Tá bom? Vamos lá então a primeira questão. Muito bem, então na primeira questão, quanto ao relevo europeu, existem diversas feições morfológicas no seu território, sendo predominantemente qual? Você vai marcar aí qual dessas alternativas corresponde ao relevo europeu. Quando você marcar a alternativa no nosso chat, você fala seu nome e fala também o nome da sua escola e o município de onde você está falando, tá bom? Até daqui a pouquinho.
Ok, pessoal? Estamos de volta aí para o nosso primeiro momento de interatividade. Vamos ver o que vocês colocaram no nosso chat? Você pode participar mandando seu nome, mandando a sua escola, seu município, pelo nosso aplicativo do Aula em Casa e também pelo YouTube. Estamos ao vivo, lembra disso, hein? A Micaele colocou letra B, da Escola Rodolfo Vale. Obrigado, Micaele, pela participação. E um abraço para a galera da Escola Rodolfo Vale. A Adria Caroline, eu acho que deve ser a escola, né? Isaac Benecuri, de Manaus, aqui em Manaus. Colocou letra B. Obrigado, Adria. Vamos ver mais uma participação de vocês. A Evelyn Leal, da Escola Tomé Ferreira Santiago. Olha só, colocou letra B. Obrigado, Evelyn, pela participação. Tem mais uma aí, então. A Luz Estela. O Estela colocou letra B. Mais uma participação aí. A Stephanie botou letra B também. Tá? Você pode colocar o município onde você está falando, de qual região aqui do nosso estado você está falando, tá bom? Então vamos lá a nossa resposta. Vamos então à pergunta, primeira questão, falava assim: quanto ao relevo europeu, existem diversas feições morfológicas em seu território, sendo predominantemente o quê? Então primeiro eu quero que você observe o mapa, tá? O mapa aqui é um mapa físico, tá? Da Europa, tá? É um mapa geomorfológico também. Morfológico nós podemos usar esse termo, que ele vai falar especialmente das formas de relevo que existem nessa região. E quais são as predominantes? Letra B, tá? As áreas de planície. Nós temos maciços antigos? Temos na Europa. Sim, existem. Existem desdobramentos recentes? Também existem. Existem áreas de planaltos? Também existem. Entretanto, a pergunta dizia o seguinte: sendo predominantemente a maioria da forma geológica que existe na Europa é a forma de planícies, letra B, tá bom? Valeu pela participação de vocês. Vamos então agora passar para a nossa segunda questão. A via fluvial mais importante da Europa, sobre hidrografia, tá bom? Foi retificado e corrigido seus trechos em cachoeiras, permitindo a navegação de uma distância de cerca de 800 quilômetros, desde a Basileia até o Mar do Norte. Estamos falando de que rio? Tá bom? Então você vai marcar aí a alternativa correta, lembrando, participando pelo nosso chat e também pelo YouTube, colocando seu nome, sua escola e seu município. Até daqui a pouco.
Estamos de volta aí com a nossa segunda questão do nosso Praticando de hoje. Vamos ver o que vocês responderam no nosso chat. Então, vamos lá, as participações. A Vitória colocou letra B. Tá bom, Vitória, valeu, obrigado. O Caio colocou da Escola Estadual Pedro Santos, tá? Colocou letra C. Obrigado, Caio. A Tainá Mendes, da Escola Estadual Pedro dos Santos, colocou letra B. Deixou bem claro, né? Que é muitos Bs aí, tá? O Tyson, da Escola Aristides Comandante de Alencar, colocou letra B. A Ruth colocou letra B também. O pessoal foi de B hoje, né? Tem alguém que colocou diferente? A Aline também foi de letra B. Mais alguém? Então, obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Lembrando que você pode participar pelo nosso chat no YouTube, na plataforma do Aula em Casa, que você pode acompanhar o Aula em Casa, tá? E nas nossas redes sociais. Então, nós estamos ao vivo aqui do Centro de Mídia do Estado do Amazonas, em Manaus, para o Amazonas e para o mundo, tá bom? Vamos lá, segunda questão. É a via fluvial mais importante da Europa, foi retificado e corrigido pelos seus trechos encachoeirados, permitindo uma navegação de uma distância de cerca de 800 quilômetros, desde a Basileia ao Mar do Norte. Então, de que rio nós estamos falando? Letra A, do Rio Danúbio? Não, o Rio Danúbio ele nasce para o oposto, inclusive. Letra C, o Rio Volga? Também não. E letra B, o Rio Tamisa? Também não. Então, nós estamos falando aí da letra B de bolinha, que é o Rio Reno. Vamos ver o comentário sobre o Rio Reno? O Rio Reno nasce nos Alpes Suíços e deságua do Mar do Norte. Ele tem aproximadamente 1.230 quilômetros de comprimento, atravessa diversos países do sul ao norte, pela Europa Ocidental, ao passar pela Alemanha e Países Baixos. O Reno se divide em diversas ramificações, formando um delta. Em Roterdã, ele deságua no Mar do Norte, que é parte do Oceano Atlântico. Muito bem. Bastante explicação da segunda questão. Vamos então começar a nossa terceira questão do nosso Praticando de hoje de Geografia do 9º ano. Vamos lá. Sobre o relevo do continente europeu, enumere corretamente a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Então você vai observar a coluna 1. Maciços antigos, planícies centrais, cordilheiras recentes. Aí você vai ver a coluna 2. Você vai olhar e vai marcar. Você marcou, qual é a sequência correta? Tá bom? Qual é a sequência correta? A, B, C ou D? Com vocês.
Muito bem, pessoal, estamos de volta com a nossa terceira questão do nosso Praticando de hoje. Vamos ver o que vocês comentaram, então, no nosso chat? Vamos lá? Lá do IEA, a Elane botou letra D. Instituto de Educação do Amazonas presente também. A Neila botou letra D. Muito bem, vamos lá ver qual, então. Mais alguém participando? Pelo nosso chat, você pode falar também, você pode escrever, na verdade, desculpa, pode escrever no nosso chat pelo YouTube e pelo aplicativo do Aula em Casa, tá bom? Você pode acompanhar todo o nosso momento de interatividade, o nosso momento de participação. Quando você escreve o nome da sua escola, o seu nome, do seu município, aparece ao vivo aqui com a gente. Então, não estamos gravando não, essa transmissão ao vivo, tá? Ok, então, deixa eu ver essas participações agora. Então vamos lá, a resposta a questão primeiro, né? Opa, ainda tem mais. Escola Estadual Dom João Lima de Souza. Opa, letra D, foi a Vitória que colocou essa resposta aí, letra D também. Isso, valeu pessoal pela participação de vocês e continuem participando, porque no chat nós temos também a participação de professores que estão aí do outro lado acompanhando a aula junto com vocês, tá? Não é só vocês estão sozinhos não, tá? Nós temos aí professores acompanhando a aula também, junto com a equipe pedagógica, tá bom? Então vamos lá ver qual é a sequência correta? Vamos lá. Sobre o relevo do continente europeu, enumere corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, primeiro, vamos ver a primeira coluna. Maciços antigos. Na segunda coluna, vamos colocar aqui primeira coluna, vamos colocar aqui segunda coluna, tá bom? Vai ficar mais fácil. Onde nós podemos identificar maciços antigos? Em Pirineus e Carpatos? Não. Nós podemos identificar maciços antigos em Montes Urais e nos Alpes? Sim. Então, nós temos a primeira marcação aqui, tá? Podemos encontrar ele na planície germano-polonesa russa? Não. Ok. A segunda planícies centrais. Então, planícies centrais, nós estamos falando da planície germano-polonesa russa, número 2, tá bom? E as cordilheiras recentes, os Pirineus e Carpatos. Qual é a sequência correta, então? A sequência correta aí nós temos, então, 3, 1 e 2. Muito bem. Então, a alternativa correta é a letra D de dedinho. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa terceira questão. Bora ver o comentário dela? Ficar mais fácil? Letra D. Os dobramentos recentes ou montanhas jovens possuem elevadas altitudes, como, por exemplo, os Pirineus e Carpatos. Os planaltos ou montanhas muito antigas situam-se ao norte e no leste do continente, entre os quais se destacam os Montes Urais, os Alpes escandinavos e as planícies, situadas nas áreas da região central do continente, que possuem terras muito férteis. Podemos citar a planície germano-polonesa e a planície russa. Tá bom? Essa foi a nossa terceira questão do nosso Praticando de hoje. Vamos chamar agora a quarta questão com vocês. Sobre hidrografia no continente europeu, assinale a alternativa incorreta. Uma dessas aí está errada. Qual é? Daqui a pouco você vai saber participando no nosso chat, na nossa interatividade de hoje.
pessoal, estamos de volta aí com o nosso momento de interatividade, o nosso praticando de hoje de geografia, tá? Você do 9º ano que está atento com a gente hoje. Bora ver o que vocês responderam no nosso chat, então? Muito bem. Lá do IEA, olha, novamente, a Eliane botou letra D. Elaine. Ela botou bem grandão assim o nome dela, para que eu não erre, tá bom? Obrigado, Elaine. A Vitória, da Escola Estadual Dom João Souza, botou letra D, de dedinho. Muito bem, obrigado. Da Escola Estadual Farias de Brito, a Aline. Tudo bem, Aline, botou letra A. Da Escola Estadual Dom João de Souza Lima, nome bem grandão, né? Letra A. Foi a Vitória também que participou com a gente. Gostei que vocês estão voltando aí participando, né? Da Escola Estadual Coronel Fiuza, Kézia Emanuele Almeida dos Anjos, lá do Careiro da Várzea. Olha que bacana, Kézia, ela botou letra D de dedinho. Vamos então ver a resposta? Vamos lá. Sobre hidrografia do continente europeu, assinale a alternativa incorreta. Vamos ver a alternativa errada, tá bom, gente? A rede hidrográfica europeia é densa e apresenta inúmeros cursos d'água. Isso está correto? Está correto. Então, estamos aí marcando correto a primeira questão. Letra A. Letra B. Seus rios e mares são utilizados para a produção de energia, irrigação, comércio e navegação? Correto também. Principal utilização dos rios na Europa é para a energia, para a irrigação e produção do comércio. Letra C. Constituem importantes eixos de integração entre os países do continente? Sim. Corretíssimo. Aqui como no Amazonas, né, nossos rios integram muitos municípios, na Europa também, tá? E a letra D reúne um dos mais extensos e diversificados recursos hídricos do planeta, possui 15% do total da água doce existente no mundo. Então, essa tá errada, essa alternativa aí, tá bom? Vamos ver por quê? Olha só, a letra D é a alternativa errada, nesse caso, né, que nós estamos pedindo. Por quê? Porque a única alternativa incorreta, pois apresenta a característica da hidrografia do Brasil. Essa questão da diversidade, da pluviosidade é do Brasil, que reúne um dos mais extensos e diversos recursos hídricos do planeta. Possui 15% do total da água doce existente no mundo. Então, a informação da letra D corresponde à hidrografia do Brasil. Tá bom? Não a hidrografia da Europa. Por isso que ela é a alternativa errada. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso praticando de hoje, do ensino fundamental, do 9º ano. Muito obrigado pela participação de vocês. Até uma próxima aula. E ainda vai ter mais aula aí com história, tá bom? Tchau. Até daqui a pouco.